Pessoal, teve um problemazinho aqui no vídeo, tá? Então, continuando, eu estava comentando a proposição 3 da questão 6, né? Que diz, condições prévias de saúde do indivíduo exposto, né? Então, claro, se você tem uma comorbidade, né? Se você tem uma predisposição para certas doenças, né? Essa qualidade do ar ruim, essa poluição vai afetar ainda mais, beleza? Concentração dos poluentes, né? Então, se eu não tenho uma dispersão, mas se eu tenho uma concentração desses poluentes, vai agravar ainda mais, né? Vai gerar mais consequência na saúde dessa população, tá? E então, 1, 2, 3, 4, tudo certinho, 5. Condições em que ocorrem as exposições aos poluentes, tá? Então, essas condições, né, aqui ocorrem, tá, a essas exposições, vai estar também tendo relação direta, né? Que condições são essas? Por exemplo, vamos supor que seja um vale e que isso dificulte a ascensão desse ar, a saída desses poluentes naquela região, naquele ambiente, tá bom? Então, as condições em que ocorrem essas exposições dos poluentes. Então, querido, querida, questão 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, tudo certinho. Você vai marcar a alternativa E, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui, que questão eu tenho aqui para vocês, tá bom? Bom, a questão 7 fica com Clécio, né? A questão 8 também fica com Clécio, né? Que é Geografia do Brasil. Vamos ver mais aqui, tá? Vamos agora para a questão 13, Geografia Física. SESMAC 2016, primeiro semestre. A crosta terrestre é bastante heterogênea. Nela podem ser encontradas diversas unidades geológicas que influenciarão as formas de relevo e condições de vida diferentes para a população. Examine a figura a seguir e assinale o que está representado. Galera, novamente, toda atenção, né, toda concentração quando aparecem imagens, quando aparecem figuras, quando aparecem mapas, quando aparecem gráficos, né? Observe que a gente tem uma imagem que nós chamamos assim de bloco diagrama, tá? Ele está mostrando uma espécie de vale, concorda? Veja que há um corte e tem uma legendazinha ao lado dizendo, olha, tem uma falha, hein? Tem uma falha, um falhamento. Já está dando uma dica a você. E trazendo o sentido desse falhamento. Qual parte da crosta subiu e qual parte cedeu. Qual soergueu e qual deslizou, né? Desceu. Tá bom? Então é isso que ele quer que você analise. Beleza? Então eu tenho uma região de um vale, né? Há um corte, há uma falha. Aí ele diz, bom, isso aí é o quê? É a formação de uma chapada cristalina. É isso que você está interpretando? Bom, então você tem que saber o que é chapada, né? Chapada é uma das formas de relevo, tá bom? As chapadas, elas fazem parte do grupo planaltos, tá? Então, as chapadas são áreas elevadas de 450, 500, 600 metros. Ela tem um topo plano, como se fosse uma mesa, né? E a sua borda é muito íngreme, é o que a gente chama de escarpa, né? O Brasil tem várias chapadas. Talvez a mais famosa, pelo menos para a gente nordestino, né? Para nós nordestinos, Chapada Diamantina na Bahia, mas tem Chapada dos Guimarães, tem Chapada dos Veadeiros, beleza? Então, não é uma chapada, porque você não está vendo o topo plano, não, né? E nem está vendo a escarpa, né? A borda ser íngreme. Não, você está vendo ela com uma certa declividade, tá bom? Então, não é uma chapada e tão pouco cristalina, porque se fosse cristalina, ele está dizendo que era o tipo de rocha, seria o granito, por exemplo, ou o gabbro, e não é isso que está se tratando, tá bom? Então, dispensa A. B. Um escudo cristalino formado pela erosão. Outro erro, não é cristalino, como eu acabei de falar, e um escudo não é formado pela erosão. Preste bem atenção, o escudo cristalino, ele é formado pelo esfriamento, né? Pela solidificação do magma há mais de 3,5 bilhões de anos, que formou, por exemplo, o escudo das Guianas, o escudo brasileiro, tá? Então, o que forma o escudo foi o esfriamento do magma e não a erosão. A erosão está se tratando aí, então, de um processo de desgaste, tá? De um processo erosivo. Então, não é isso que se trata. Concorda? Vamos lá para C. Uma bacia sedimentar tectônica. É essa, C. Bacia, uma área rebaixada. Foi o que aconteceu com esse falhamento, né? Duas partes da crosta se soergueram, uma rebaixou, tá?
Com o passar do tempo, os agentes exógenos do relevo, como o vento, o frio, a temperatura mesmo, as chuvas, os rios, né? Então você foi tendo um processo de intemperismo químico, intemperismo físico e o processo de transporte desses sedimentos que foi preenchendo as partes mais baixas, como está na calha desse rio, beleza? Então nós temos aí C, bacia sedimentar, tá bom? Tectônica, porque foi resultado de um falhamento, de uma quebra na crosta terrestre, onde o erguimento ou rebaixamento, tá bom? Não fala da gênese de uma placa litosférica, ou seja, não está explicando o surgimento de uma placa tectônica, não é isso que se trata, tá? E diz que é a origem de uma estrutura dômica. O que é estrutura dômica? Imagine uma região plana, e nessa região plana você tem uma elevação, tipo uma colina, tá? Você tem um morro, então isso é um domo, e não é isso que você está vendo nessa figura. Entendeu? Então, por isso que na questão 13, geografia geral, geografia física, nós temos a alternativa correta, a alternativa C. Tá? Vamos analisar essa daqui, muito boa também, tá? Questão 14, SESMAC, 2016, primeiro semestre. A questão vem assim. Ao final da década de 1960, quando o mundo estava polarizado entre blocos de influência dos Estados Unidos e da União Soviética, os problemas ambientais começavam a ser enfrentados no mundo ocidental, sobretudo na Europa. Nesta década, os países comunistas buscavam acelerar seu processo de industrialização, promovendo grandes agressões ambientais. A preocupação com o meio ambiente era vista como uma forma dos países desenvolvidos impedirem o crescimento econômico dos países em desenvolvimento. Bom, veja, a gente está falando de Guerra Fria, né? Duas concepções de sociedade, capitalismo e socialismo. Né? O capitalismo é visto como um sistema altamente predatório aos recursos naturais, porque o lucro está acima da vida, o lucro está em cima do próprio mecanismo, né, do planeta. A União Soviética, por sua vez, representando um tipo de socialismo, também almejava crescer e ter um pleno domínio da sua economia e oferecer uma boa qualidade de vida para a sua população. Então, me parece, né, que tantas duas concepções eles queriam crescimento a qualquer custo. Né? Aí, nos anos 70, principalmente, já vem do final dos anos 60, mas nos anos 70 fica forte, essa corrente ecológica, da consciência ambiental, da preocupação com o futuro que queremos, né? Com o futuro que iremos compartilhar, tá bom? Que legado deixaremos, que planeta deixaremos para os nossos filhos e netos. Né? Então, esse tipo de crítica, né, acabou sendo visto pelos países socialistas como assim, isso é um mecanismo, né, de querer frear o nosso desenvolvimento. Né? Vocês já estão desenvolvidos, mas não querem que a gente se desenvolva. Tá? Então, passava por isso também. Tá bom? Bom, com relação ao assunto tratado no texto transcrito, analise as afirmativas a seguir. Gente, quem fez esse textinho foi o Eustáquio de Senen, né? E o professor João Carlos Moreira, que eu tive o prazer de conhecê-los, né? E fui chamado para prestar consultoria a um dos seus livros, que é o livro de Geografia Geral e do Brasil, editora Scipione, um livro usado no país inteiro, né? Em várias escolas, né, de Maceió usaram esse livro, como por exemplo o Colégio Boncio Barbosa ou Madalena Sofia, né? Madalena Sofia, né, que é um colégio onde trabalha meu querido Moral que faz parte dessa equipe também, que é uma força, que é um peso, né, que é um senhor competência. Tá? Então, esse livro, gente, eu prestei consultoria, eu fui chamado, né, há alguns anos para analisar a obra, para sugerir, né, e fiz isso com muita felicidade e acabou sendo, né, que alguns professores do Brasil que usam a obra, que conheciam a obra, foram convidados para dar uma contribuição, né, para melhorar essa obra. E no Nordeste só teve dois professores, eu e uma professora da Bahia, a Flávia. Os demais foram professores do Sudeste e Sul do país, o que isso me honra bastante. Tá? Isso não estou falando de vaidade, né? Estou falando de conquista, isso é importante. Tá? Bom, o que é que diz aqui a proposição 1? Com a preservação do meio ambiente, reduziria a competitividade de sua economia. Até o final do século XX, né? O governo chinês fez vistas grossas e permitiu que os níveis de poluição atingissem patamares insustentáveis. Correto.
Tá? A China, que passou por um longo período de colonialismo, a China que foi invadida e saqueada e humilhada, né, pelo Reino Unido, por Portugal, por Japão, a China, quando consegue vencer, né, quando triunfa o seu processo revolucionário em 1949, com Mao Tse-tung e a chegada ao poder do Partido Comunista, eles queriam crescer de qualquer jeito. Tá? Então, até hoje, vamos dizer assim, a China fez vista grossa, tá bom? Na verdade, hoje, para não ser injusto com os chineses, hoje já há uma concepção voltada mais para essa área, tá bom? Mas a verdade é que para a China crescer como cresceu, ela teve que ignorar certas questões, como foi a questão ambiental. Portanto, está correta a proposição 1. 2. No começo dos anos 70, as principais correntes do pensamento sobre as causas de degradação ambiental culpavam a busca incessante do crescimento econômico e a explosão demográfica pelo aumento da exploração dos recursos naturais, pela poluição e pelo desmatamento. Correto, né? Correto. As correntes ecológicas, o ambientalismo, o conservadorismo, né? o preservacionismo, aliás, né, eles denunciavam isso, esse caráter predatório, esse caráter de lucro acima de tudo, né, o crescimento humano também, se houvesse uma explosão demográfica, porque quanto mais pessoas no mundo, mais pessoas consumindo água, mais pessoas consumindo recursos tais como energia, né, como alimentos, solos, etc. Tá? Então eles culpavam esse crescimento populacional. Na verdade, né, não era o principal era essa forma de consumismo, né, esse consumismo exagerado, isso que gera, por exemplo, a obsolescência programada, né, as empresas fabricam coisas com uma vida útil pequena, né, para quebrar e você ser obrigado, né, ser estimulado a comprar um novo produto, né, e o planeta não aguenta esse ritmo, né, não aguenta esse ritmo de consumo, beleza? 3. Então, 1 e 2, galera, tá certinho, 1 e 2. 3 diz, em 1964, quando a realização da célebre Conferência de Estocolmo, aí já está exigindo que você saiba quais foram as conferências da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento, tá bom? Eu não vou ler o resto, né, porque a gente está numa revisão para particulares, né, então importa, né, que você saiba o seguinte, tá bom? A respeito do SESMAP, você precisa compreender que a primeira conferência ela vai ser em 1972 e não 64. Tá? Então, a primeira conferência da ONU sobre desenvolvimento e meio ambiente aconteceu em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Tá? Depois aconteceram outras. Tá? Aconteceu uma 10 anos depois, chamada Conferência de Nairobi, em 1982, lá no Quênia. Né? Depois aconteceram outros fóruns menores, depois outros maiores. Por exemplo, de 82 para 87 aconteceu a Conferência de Montreal, que discutia sobre o buraco na camada de ozônio, o CFC sendo o causador desse buraco. Tá bom? Em 1992 aconteceu a Conferência do Rio, aqui no Brasil. Tá bom? Depois teve o Protocolo de Kyoto, né? E aí foram acontecendo várias e várias outras conferências, até as COPs, por exemplo, tá? O Protocolo de Paris, tá bom? Bom, então tá errado, é 64, não foi, essa conferência foi 72, tá? E tem outros erros aí, tá bom? Tem outros erros nessa alternativa, belezinha? 4. Com as experiências atômicas realizadas nas ilhas oceânicas pela União Soviética, os Estados Unidos realizaram a Conferência de Washington. Também está errado. Não houve Conferência de Washington em 65, pelo menos sobre essa questão, né? E os Estados Unidos fizeram muitas experiências nucleares em ilhas, como é o caso da famosa ilha de Bikini, tá bom? Que é uma peça, né, de roupa de banho de praia, tá bom? Então está errado aí, porque também não foi nesse ano que surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Isso vai demorar mais de 2 décadas para começar a ser discutido, né, nos fóruns, pelos especialistas e depois pela mídia, de maneira geral, tá bom? Então não foi 65, jamais se discutia em desenvolvimento sustentável, e a União Soviética fazia seus testes atômicos na Sibéria, tá bom? Na Sibéria, nas ilhas. Quem gostava de fazer era os Estados Unidos, além do seu próprio território nos desertos, como Mojave. Tá? Então, 4 está errado. 5. A questão ambiental está diretamente relacionada com o modo pelo qual os seres humanos buscam produzir bens para melhorar sua condição de vida, o que provoca grandes alterações nos sistemas naturais,
particularmente nos corpos edáficos, nos recursos hídricos e nos biomas. É isso, né? O consumismo, essa retirada maciça, intensa de recursos, tem provocado impactos duríssimos. Edáficos, ele está falando dos solos, né? Das perdas de toneladas e toneladas de solo que faz, das secas que isso vai gerar, né? Do processo de desertificação, de arenização, por exemplo, dos recursos hídricos que vão sendo perdidos, que vão sendo contaminados, que vão sendo poluídos, né? Os recursos hídricos dos rios, das lagoas, dos oceanos, né? O processo de lixo que jogam nos oceanos. Parece que o oceano é a grande lixeira da humanidade, né? A acidificação desse oceano e o risco que isso representa, por exemplo, para os corais, para as colônias de corais, beleza? Biomas. Que momento estamos vivendo, né, Brasil? Que momento, né? Recordes e recordes de desmatamento. E parece que não está nem acontecendo aí. Aí chega um imoral, né, de um ministro e diz, vamos passar a boiada, vamos aproveitar que está a Covid aí, que a mídia não está falando do meio ambiente, e vamos aproveitar para desmatar. Que vergonha, né? O Brasil merecia coisas melhores, pessoas mais responsáveis nesses cargos, tá? Então, queridos e queridas, a alternativa correta é a alternativa C125, beleza? Vamos para mais uma, tá? Questão 15. Ó, tem uma imagem aqui, analisa essa imagem. E mais do que isso, a gruta de Maquiné, tão inesperadamente grande, com seus 7 salões encobertos, diversos, seus enfeites de tantas cores e tantos formatos de sonho, rebrilhando de risos de luz. Ali dentro, a gente se esquecia numa admiração esquisita, mais forte que o juízo de cada um, com mais glória, resplandecente do que uma festa, do que uma igreja. João Guimarães Rosa, autor de Grandes Sertões Veredas, um clássico da literatura brasileira. Guimarães Rosa, intelectual, inteligentíssimo, engajado por um Brasil melhor, tá? Por um Brasil mais justo, grande escritor brasileiro, faz falta. Então, essa imagem aí, né? O que é que você interpreta dessa imagem? A imagem representa uma das feições pendentes do teto, pendente do teto das cavernas. O que é isso? Aluviais? Não, né? Porque aluviais tem a ver com aquela primeira questão que a gente respondeu lá. Aluvial é aquilo que é transportado pelo rio, aluvião. Tá? Inclusive, aquela figura do garimpeiro que fica com uma peneirazinha, né, tentando recolher ouro de aluvião, o ouro que é transportado, aquelas pedrinhas pelo rio, tá? Então, aluvião é o solo, por exemplo, as margens dos rios, são aquelas croas que tem nos rios, por exemplo. Então, aluvião, sedimentos transportados pelo rio, não é isso que você está vendo, né? Calcárias, bom, esse negócio que está vindo do teto, que está se pendurando, que está caindo aqui do teto, parece, né, que as estalactites, né, são estalactites, elas teriam uma formação calcária, né? Vamos deixar esse stand-by? Só um detalhe, o que vem do teto é estalactites. E o que vai pingando e vai formando os montinhos no solo, a gente chama de estalagmites, beleza? Graníticas, bom, o teto, não, o granito é um imenso bloco, né? Como aquele material que é usado, por exemplo, para fazer a pedra rachão, tá? Para fazer a brita, tá? Então não é a dissolução química que vai formando esse formato. Então não pode ser uma rocha do tipo granítica, tá bom? Não pode, tá? Tem que ser uma rocha sedimentar. O granito é uma rocha ígnea, então ela fica fora de cogitação. Tectônica. Tectônica seria um falhamento, uma quebra, uma ruptura, né? Como estava lá naquela questão do bloco diagrama, né? Um corte, uma parte subiu, outra afundou. Não é isso que você está vendo aí. Você está vendo uns formatos bem interessantes, né? Que tem a ver com a diluição da água, da composição da água, trazendo seus minerais, né? Trazendo seus sedimentos. E vulcânica, também não é um vulcão, porque o vulcão não vai empurrar para baixo, o vulcão a erupção é para cima, né? Então, o certinho, gente, é calcário. E eu sei que você sabia disso, né? Que você, quando bateu a vista, disse, é uma formação calcária, rocha sedimentar, estalactites, beleza? Vamos ver aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa para vocês, tá bom? Deixa eu ver. Bueno, vamos mais uma questão,
tá? A questão 24, para a gente dar uma encerrada aqui nesse nosso primeiro encontro. SESMAC